de aula de matemática, tá? Vamos continuar frações. Então, hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes, tá? Então, eu coloquei aqui no quadro, ó, 3 desenhozinhos de fração, certo? Vamos ver que essa fração, elas são equivalentes, tá? Por que elas são equivalentes? Vamos ver. Peguei o meu primeiro aqui, ó. Vou botar assim, né? 1, 2, 3. Fiz 3 desenhos, tá? Do mesmo tamanho, estão vendo? Ó, que elas são tudo do mesmo tamanho, certo? Mas na hora da divisão foi que eu dividi diferente. Vamos ver. 1, 2, 3. Essa eu dividi por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa eu dividi em 6. E essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa eu dividi por 9. A primeira, eu vou tirar, vou comer 2 pedaços. Vou pintar aqui 2 pedaços. Certo? Então, vamos lá, pintar aqui os 2 pedaços. Se eu pintei 2 pedaços, o meu numerador vai ser 2. Por que o numerador é 2? Porque o numerador, que é esse aqui de cima, né? O numerador é a quantidade que eu vou pintar. E o denominador é a quantidade que eu dividi a minha fração, certo? Então, aqui na figura 2, eu vou pintar 4. Pintei 4, não, pintei 3 ainda, vamos pintar o 4. Pintei 4, certo? 4. Então, tá aí, 4. E na minha terceira fração, eu vou pintar 6. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei 6. Você olhando para as 3 figuras aqui que eu fiz, dá para perceber alguma coisa? Dá? Dá, né? Se você olhar, ó, eu pintei a mesma quantidade. Tá vendo? Ó, passar um tracinho aqui, ó. Não é a mesma quantidade? Mesma quantidade não, o mesmo tamanho, né? Não é o mesmo tamanho, não ficou o mesmo tamanho? Então, se eu pegar uma barra de chocolate, dividir em 3 pedaços e comer 2, vai ficar assim. Se eu pegar uma barra de chocolate, dividir ela em 6, a mesma barra, tá? Dividir ela em 6 e comer 4 pedaços, comi a mesma quantidade. Se eu pegar a mesma barra de chocolate, dividir ela em 9 pedaços, e comer 6 pedaços, eu vou ter comido a mesma quantidade, certo? Então, se você for no livro, na página 160, ele diz aí, ó, lá embaixo no quadrinho amarelo, quando 2 ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade, inteiro ou quantidade, dizemos que são frações equivalentes. Então, tá aí, ó, são frações equivalentes, tá? Então, aqui é uma fração equivalente, certo? Por quê? Porque eu peguei o mesmo inteiro, certo? E dividi em partes diferentes, mas que deu a mesma quantidade, certo? Então, voltando aí pro livro, ó, página 160. 2 ou mais frações podem representar a mesma parte de um inteiro ou de uma quantidade. Na página 21 do material complementar, há 4 figuras com as mesmas dimensões. Cada uma delas está dividida em partes iguais de maneiras diferentes. Destaque as figuras e pinte de amarelo. Então, você vai lá na sua páginazinha 21 do livro. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui é a página 21. Página 21. Tá toda divididazinha. É só você destacar com cuidado, certo?
Aí você vai pintar 2 partes da figura A, 4 partes da figura B e 6 partes da figura C. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz, certo? Você vai pintar do jeito que tá aqui. Que vai ficar a mesma coisa do que tá aí no quadro, né? Que ela desenhou aí, que a professora desenhou aí no livro. Ó, compare as partes coloridas das 3 figuras. O que você observou? A mesma coisa que eu perguntei para você quando eu desenhei aqui. O que é que você observou? As partes coloridas de amarelo em cada figura representam a mesma parte do todo. Então, dizemos que as frações 2/3, 4/6 e 6/9 são equivalentes. Assim, podemos escrever. Então, olha aí como é que nós escrevemos. 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 6/9. Assim, representamos as frações equivalentes. Repetir o quadro lá embaixo, ó. Quando 2 ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade, inteiro ou quantidade, dizemos que elas são equivalentes. Na página 161, na 2 diz assim, ó, pinte a figura D de maneira que ela represente uma fração equivalente às anteriores. Quantas partes você pintou? Que fração pode ser representada a parte pintada? Então, como eu já fiz aí essas 3 primeiras, a A, B e a C, eu vou fazer aqui a D, tá? Então, a D, peguei o meu inteiro. Vamos botar aqui a fração que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, peguei meu inteiro e dividi em 12 partes, certo? Quantas partes eu vou ter que pintar para ficar igual, né, a mesma quantidade da A, da B e da C? Eu vou pintar 8 partes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8. Então, pintei 8 partes, tá? Então, vamos lá representar as frações. Vai ficar 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 6/9, que é igual a 8/12. 8/12. Observe agora que, se multiplicarmos o numerador e o denominador da fração 2/3 por 2, obtemos 4/6. 2/3. É 2/3? É. 2/3. E multiplicar esse por 2. Vou botar desse outro lado, né? Multiplicar esse por 2. Multiplicar esse por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Olha aí que eu encontrei, né? Se eu continuar multiplicando, vamos lá. Multiplicar esse por 2 e multiplicar esse por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Olha aí as frações que eu encontrei. Se dividirmos o numerador e o denominador da fração 6/9 por 3, obteremos 2/3, né? Obtemos 2/3. Então, vamos apagar essa daqui e vamos fazer o que ele está pedindo. 6/9, vou dividir essa por 3 e vou dividir esse número por 3. Na tabuada de 3, quem é que eu tenho 6? 3, 6, 2, né? E na tabuada de 3, quem é o 9? O 3. No quadro ele diz aí, ó. Ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, eu não posso fazer isso com o zero, tá? Obtemos uma fração equivalente à fração dada. Então, essa fração é equivalente a essa fração. Ah, tia, como é que eu vou saber? Tem que saber a tabuada. Por isso que eu digo tanto, estudem a tabuada, tá? Porque cada vez o que a gente vai aprendendo, a gente vai ter que usar a tabuada. Então, essa daqui, ó, se você não souber a tabuada do 3, como é que você vai simplificar? Né? Aproveita aí esse tempinho, que o videozinho é curto, a aula é curta.
pega outro tempinho e estuda a tabuada. Simplificação de frações, página 161. Vamos simplificar a fração 120 80avos, utilizando frações equivalentes. 120 80avos. Para mim saber, para mim simplificar essa fração, eu tenho que saber com quem eu posso dividir isso aqui. Como é que eu sei? Vou dividir por 5. Como é que eu faço? 120 dividido por 5. Aqui eu coloco quem? O 2, né? Que é 10. 10 menos 12, 2. Baixo 0. 2, quem é que dá 20? Dividido por 5, ou na tabuada de 5, quem é que dá 20? 4, né? 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Então, aí vai ser 24. Então, aqui eu vou ter 24. Na de 80, 80 dividido por 5. Vai 1, né, que dá 5. 5, 6, 7, 8, 3, baixo 0. Dá o 6, muito bem. Que é 30, 6 vezes 5, 30, 0. Aqui dá 16, aí, ó. Certo? Aí ele vai continuar dividindo, ó. Ele vai dividir agora por 4. Como é que eu vou saber? Você vai saber se o número que está no numerador ou no denominador, você vai saber se dá para dividir por qual número. Né? Então, aqui eu posso dividir por 4. Né? Então, vamos lá, na tabuada de 24. Na minha tabuada do 4, eu tenho 24? Tenho, que é o 6, né? 6 vezes 4, 24. Menos 24, 0. Aqui é 6 e aqui é 4. Agora eu vou dividir por 2. Vou dividir por 2, certo? Na minha divisão por 2, na minha tabuada de 2, quem é que dá 6? 3. E na minha tabuada de 2, quem é que dá 4? O 2. Muito bem. Tá aí, ó. Agora, eu vou procurar esse número para ver se eu consigo multiplicar ele por alguém. Vou conseguir? Não, porque eu preciso de o mesmo número, divida os dois. Eu tenho algum número que divide o 3 e o 2 ao mesmo tempo? Não tenho, porque aqui eu vou precisar da tabuada do 3 e aqui eu vou precisar da tabuada do 2. Então, não dá. Se não dá, eu termino aqui, certo? Eu sempre vou terminar quando não dá mais para fazer nada. Note que o numerador e o denominador da fração 3 meios não pode ser dividida por um mesmo número maior que 1. Assim, a fração 3 meios não pode mais ser simplificada. Então, ó, paramos aqui, ó, não pode mais. Então, diz aí, ó, uma fração que não pode mais ser simplificada é chamada fração irredutível. Se eu não consigo mais fazer nada aqui, ela é uma fração irredutível. Então, uma fração equivalente é quando eu consigo dividir um inteiro em partes diferentes, mas vai dar a mesma coisa. Quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade, inteiro ou quantidade, dizemos que elas são equivalentes. Ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dela, dada. E no último quadrinho aí, uma fração que não pode mais ser simplificada é chamada fração irredutível. Então, tá aí as 3 observações, as 3 explicações, né, de fração equivalente, né, simplificação de fração equivalente e fração irredutível. Né? Então, essas foram as 3 coisinhas que aprendemos hoje. Próxima aula, continuamos com fração, certo? Beijo!